a minha opinião sobre os realities policiais. Uma opinião de policial, de ex-policial, né, que eu fui do BOPE por 8 anos, e uma opinião também como cidadão, como espectador. Na condição de ex-policial, eu não enxergo o reality como ações ordinárias da polícia. Eu enxergo como ações constrangedoras a populações que vivem na periferia, quase sempre ocorrências envolvendo violência doméstica, quase sempre envolvendo briga de vizinhos, né? Ou então usuários de drogas, em situações extremamente constrangedoras. Pouco eu vejo de operação policial, pouco eu enxergo de trazer o cidadão para dentro de uma operação verdadeiramente de risco. Então eu enxergo os realities policiais como realities, efetivamente, como se fosse um Big Brother, como se fosse uma fazenda, um exercício de voyeurismo, uma curiosidade de enxergar um cidadão numa situação constrangedora. Quase sempre é o que a gente verifica nesses realities policiais. É muito mais difícil acompanhar a polícia do Rio de Janeiro em operação policial. As operações policiais no Rio de Janeiro, elas quase sempre são realizadas em comunidades dominadas por facções, ou pelo Comando Vermelho, ou pelo Terceiro Comando. Então a introdução de um jornalista, de um produtor, é dificílima e perigosíssima. Vamos lembrar da morte dos colegas da Band nas operações policiais na Zona Oeste do Rio de Janeiro em 2012. É péssimo para a polícia autorizar que um profissional de jornalismo acompanhe uma operação policial. As operações de São Paulo, mais fáceis de serem acompanhadas pelo jornalismo, elas são realizadas na periferia, onde não existe um domínio territorial do tráfico. Operação da polícia no Rio, quase sempre uma comunidade muito violenta. Eu diria que é algo extremamente irresponsável do agente da autoridade policial, do capitão, do sargento ou do próprio delegado, franquear o acesso de um profissional a um local como esse. Se eu estou abordando uma moto com 2 rapazes, que esses rapazes podem estar armados, pode haver uma reação, por mais que o profissional esteja de colete à prova de bala, por mais que ele esteja na retaguarda da equipe, sempre você vai ter um risco ali muito grande envolvido. A solução seria, se existe a necessidade de assistir uma operação policial, a solução seria que o próprio policial utilizasse uma câmera tipo GoPro, mas isso ainda não é feito no Brasil. Antes mesmo dos realities policiais, na década de 70, por exemplo, a extinta TV Tupi tinha um programa chamado Povo na TV. E jornalistas acompanhavam operações policiais no Rio de Janeiro num momento diferente, quando o Rio de Janeiro não era tão violento assim. Depois da década de 90, a Record também tinha jornalistas que acompanhavam operações policiais. Na verdade, quando o Jornal da Tarde ele exporta esse modelo de acompanhar a operação policial para um reality totalmente focado para a operação, ele está buscando uma experiência anterior. Então, sinceramente, eu não posso entender o Tropa de Elite como culpado por esse modismo. O Cops, que é um reality show norte-americano, ele começa na década de 90. E, aliás, até hoje, ele é exibido nos Estados Unidos. Na condição de ex-policial, comentar segurança pública é algo desafiador, muito difícil. Evidente que policiais e ex-policiais possuem uma abordagem muito mais conservadora sobre as questões que envolvem segurança pública no Brasil. Na Rede Globo, eu sempre busquei um equilíbrio. Por exemplo, eu critiquei a operação da morte do matemático, quando um helicóptero da Polícia Civil efetuou mais de 200 disparos para matar um bandido, colocando em risco muita gente na comunidade na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Evidente que policiais não gostam desse tipo de comentário, mas ser comentarista de segurança pública, sendo ex-policial, é algo muito difícil. O policial também é vítima da violência do Brasil. E quase sempre policiais militares e policiais civis não se veem assistidos pela cobertura da mídia, pela grande mídia. O discurso do policial quase sempre é o mesmo. A imprensa cobre a morte do bandido, eventualmente do inocente, mas não cobre a morte do policial com o mesmo tempo oferecido. No tempo que eu fiquei na Rede Globo, eu fiquei na Rede Globo por 6 anos, a Rede Globo tentava cobrir a morte de todos os policiais, inclusive indo ao enterro dos policiais. Algumas vezes a equipe da Rede Globo não era bem recebida pelos policiais.
Os policiais acusavam a equipe da Rede Globo de dar um prestígio maior à morte de traficantes, ou ressalto, de inocentes, como foi a morte do Amarildo, como foi a morte do menino Eduardo. Mas acredito que hoje a imprensa brasileira, em função do número alarmante da morte de policiais, esse ano no Rio de Janeiro, só em áreas pacificadas, mais de 60 policiais foram feridos, e a cobertura da mídia está atenta a esse fenômeno, sim. Mas é algo novo. Poderia ter começado há uma década. Tropa de Elite trouxe o tema da segurança pública, da tortura policial, das milícias, trouxe à tona esses temas que muita gente no Brasil não conhecia. Muita gente acreditava que as milícias eram algo positivo, em função de uma novela da Globo onde o Antônio Fagundes era um miliciano. Então, para o brasileiro, a milícia era Portelinha e o miliciano era Antônio Fagundes. Olha só, eu fui num evento uma vez em Manaus, com desembargadores do Tribunal de Justiça. E um desembargador aposentado levantou a mão. Mas a milícia não é algo positivo? Eu vi isso na Rede Globo, na novela das 8. O Antônio Fagundes é um cara bacana, que ajuda todo mundo. Quando começa o problema das milícias no Brasil, a Rede Globo faz uma novela mostrando o miliciano do bem. Olha que mal que nós causamos no país. Aí vem o Tropa de Elite 2 esclarecer, ou tentar esclarecer que não. A milícia é algo perigosíssimo. E Tropa de Elite 1 mostra os confrontos nas favelas, mostra a tortura policial. Eu gostaria de um Tropa de Elite 3. Mas a situação mais emergencial do país é um filme, de fato, sobre a Lava Jato. E é nesse projeto que eu estou inserido hoje com o Zé Padilha. Eu estou numa equipe de pesquisa. A roteirista é Lili Soares, o Zé Padilha vai ser o diretor, e nós estamos trabalhando no projeto da série Lava Jato, pela Netflix, se Deus quiser, em 2018. É mais urgente hoje a Lava Jato do que um Tropa de Elite 3. Se eu tivesse na Globo naquela época, eu não consigo ter acesso a Schroeder, a Alicâmio, não, estão lá em cima. Mas se eu tivesse na Globo na época da novela da Portelinha, eu ia procurar alguém para explicar que mal que aquela novela estava causando ao país naquele momento. Naquele momento as milícias estavam explodindo no Rio de Janeiro. E você lançar uma novela com esse tema, daquela forma, é um pouco perigoso, sabe? Eu sei que a gente não tem que ter censura em nada não, pelo amor de Deus. Mas não é aquilo que era uma milícia. A milícia era algo que torturava uma jornalista do jornal Dia, que dominava território, que tinha uma interface com o poder político municipal, estadual, vereadores envolvidos, deputados envolvidos, né? Não, a milícia nunca foi Portelinha. Portelinha é uma milícia inventada, da ficção, perigosa, e venderam essa imagem para o Brasil durante meses, né? Certamente é mais perigoso falar dos podres da política do que falar dos podres da polícia. Em algum momento do Rio de Janeiro, os podres da polícia e da política ficaram reunidos, né? Nas milícias. As milícias com policiais, as milícias com deputados. Mas esse momento no Rio de Janeiro já passou, tá? As milícias realmente foram enfraquecidas nos últimos 5 anos do Rio de Janeiro. Aliás, os realities policiais ignoram as comunidades dominadas por milicianos, ainda dominadas por milicianos, né? O reality policial, ele acompanha a prisão e o dia a dia do pobre, no gueto, né? O reality policial não acompanha uma equipe da Polícia Federal entrando num condomínio da Barra da Tijuca, ou em Vila Nova Conceição, prendendo um empreiteiro, ou prendendo um político. O reality policial sempre é constrangedor. Sempre é constrangedor. E, infelizmente, as pessoas assistem os realities policiais, gostam, não da operação policial, gostam do constrangimento a que aquele jovem, ainda que criminoso, seja submetido lá na favela, na comunidade. O jornalismo do RJTV, você fala de mobilidade urbana, que é um problema seríssimo no Rio de Janeiro. Você fala de educação, de buraco na rua. Você tem uma ida da Suzana Naspolini na periferia para ver os problemas dos bairros. Mas quando você vai falar de polícia, a audiência aumenta. Então existe um apelo, sim. As pessoas querem ver ações policiais.
No Rio de Janeiro tem a desculpa que a ação policial impacta o seu dia a dia. Então eu vou assistir o RJTV, o Jornal do Almoço, para saber onde tem operação, por onde eu posso passar, se naquela comunidade está tendo tiroteio. Ok, mas o reality policial não é isso. O reality policial, você está em casa à noite e você tem a opção de mudar de canal, mas você quer ver um pobre sendo abordado, uma briga de vizinho. É um voyeurismo, nada mais do que isso.